Olá, boa tarde, estou de volta, eu não fugi, eu fui até ali, até Milão e já voltei para trazer muitas novidades ao longo da semana, dessa e das próximas. Aos poucos eu vou contando o que eu vi lá e vou mostrando, né? E hoje eu estou com um time que não está diretamente ligado a Milão, neste salão e nessa nessa semana de design, mas as meninas já percorreram aquelas ruas e já estudaram na cidade e todo mundo está super dentro dos últimos assuntos. Eu vou contar para vocês então com quem eu vou conversar hoje neste retorno. Estou super feliz de estar aqui com vocês. A Tuane Balém, que está aqui ao meu lado, do estúdio TWB, né, arquitetura. Ao lado dela está a Linda Martins, certo? A Linda é designer, tem curso de design de produto, de design de interiores também, né, Linda? Enfim, design é com ela mesma, então eu estou com as pessoas certas. Ao lado dela está o Cláudio Lendecker. O Cláudio é restaurador. E a gente vai conversar um pouco sobre essa questão. Quando eu estive fora, ocorreu o incêndio na Notre Dame, lá em Paris, que é, assim, um cartão postal da cidade, né? Quando a gente lembra de Paris, a gente lembra de Notre Dame também. A gente ficou todo mundo muito triste, né? Depois daquele incêndio no Museu Nacional aqui no Brasil, agora esse grande incêndio lá, essas estruturas antigas, né, estão precisando de socorro. Eu espero que aqui no Brasil ocorram tantas doações quantas estão ocorrendo lá fora, né? Porque a gente precisa também recuperar o nosso Museu Nacional, que é muito importante, inclusive, para toda a América Latina, o acervo dele. Eu falei aqui já, continuo falando, nossas coisas a gente tem que cuidar muito. É muito interessante a gente viajar, ver as coisas fora, valorizar o que tem pelo mundo, mas a gente tem que valorizar também o nosso quintal, a nossa casa, o nosso país, porque é disso que se trata a nossa essência, a nossa identidade. Muito bem. Eu estive, então, como eu conversei com vocês, na Semana de Design de Milão. A Semana de Design de Milão ela é composta por um evento âncora, que é o Salone del Mobile Milano, que na verdade é um salão composto de vários salões. Até as pessoas às vezes quando colocam, as gurias que sabem italiano vão concordar comigo, às vezes estão se referindo a um salão e colocam no plural, que com o i italiano não é plural, é os salones e tal. É porque dentro, a marca deles, eles usam muito i salone, porque são vários salões dentro de um salão. Mas quando a gente se refere ao Salão do Móvel de Milão, é um salão só, né? E aí estou eu com a minha mochilinha de imprensa, né? Esse ano foi feita uma super reestruturação e recadastramento da imprensa do mundo inteiro. O negócio ficou super rígido, né? Porque havia muita gente que não era jornalista, estava cadastrado como imprensa. Esse ano isso foi cortado, só quem é jornalista mesmo tem registro e tudo isso que pode trabalhar como tal lá. Aí a gente está vendo passou rapidamente uma homenagem ao Leonardo da Vinci, porque eram os 500 anos da morte dele, são comemorados esse ano. Eu confesso, meninas, que eu fiquei decepcionada. Eu achei que ia ter muito mais Leonardo da Vinci do que teve, né? Teve uma instalação externa que tinha uma fila gigantesca, porque esse ano, conforme o jornal local, acorreram mais 50% de pessoas em relação ao ano passado. Então, o movimento em Milão esse ano estava uma coisa ensandecida. A cidade muito cheia, muita fila, uma loucura. E dentro do salão tinha essa homenagem, essa instalação, que na verdade era um ode à cidade de Milão, um link entre Leonardo e a cidade. Ele viveu lá, trabalhou lá. Para quem não sabe, a Virgem e as rochas, o fundo da própria Mona Lisa, que tem umas montanhas e umas rochas, essas imagens foram inspiradas nos arredores de Milão, numa cidadezinha que tem ali perto, no tempo que ele trabalhou lá. Então, Milão foi importante para a vida do Leonardo da Vinci. A gente pode mudar a imagem, que agora é uma coisa engraçada. Havia, como vocês viram, algumas crianças, inclusive, que não é muito comum de se ver, porque é um salão muito profissional, assim. Os dias de visitação pública são no final de semana, os 2 últimos dias, mas eu fui nos dias profissionais. E havia um grande estande de uma marca de móveis de área externa, com uma daybed gigante, como vocês estão vendo aí. E eu resolvi fazer uma graça, tirar uma foto lá dentro, e tinha uma criança passando que resolveu tirar uma foto comigo, e aí a gente já ficou curtindo lá o espaço. Isso é muito legal, porque a maioria
dos espaços, a não ser a área mais de luxo e tudo, as pessoas podem sentar, usar, fazer um test drive nos equipamentos, nas cadeiras, nos sofás, até para ver como é que aquilo funciona, né? A gente está considerando que as pessoas vão lá fazer compras, né? Os arquitetos vão especificar, né? Ver o que é interessante para os seus projetos, os donos de loja, o que é interessante para as suas lojas. Então, obviamente que testar os equipamentos, ver se tem conforto, além da beleza, é super importante. Isso eu achei muito legal. Mas aí eu estou me exibindo um pouco, eu estava no Palazzo Reale, que houve uma festa fechada da Cartel. A Cartel comemorou uma data fechada, assim, de aniversário, isso, e ela fez, antes de abrir o salão, na hora da abertura, assim, porque os jornalistas entraram antes esse ano, eu tive acesso a um espaço, o espaço da Cartel, antes de todo mundo, eu achei que não era isso, mas realmente era só eu e os correspondentes internacionais. Eu pude checar isso do Brasil, só eu entrei, foi uma deferência especial, eu estou muito lisonjeada. E o Stark apresentou uma cadeira feita com inteligência artificial para a Cartel. E à noite, nesse mesmo dia, nesse Palazzo Reale, que é no centro de Milão, teve uma festa abrindo uma exposição comemorativa também a essa data e que mostrava, não era assim uma linha do tempo, não, era a Cartel e seus parceiros, seus colaboradores, os artistas que trabalharam para a Cartel, quem fez estampa, tinha até Barbie na exposição. Então, aos poucos eu vou mostrando para vocês. Eu só queria mostrar assim, o que eu fiz lá, porque eu fiquei um bom tempo fora, para vocês entenderem. Aqui é um painel num prédio lá perto de Porta Garibaldi, que a Gucci faz uns painéis gigantes na lateral do edifício e vai mudando periodicamente. As marcas de luxo, as meninas podem dizer se eu estou errada ou não. Este ano, a própria Gucci é um exemplo, apresentou o Gucci Decor, né, o Gucci Home. Então, as marcas de moda estão entrando cada vez mais para a área de casa e estão se mostrando como tal. Isso é muito interessante para a gente ver a conversa entre moda e decoração. A gente pode, acho que, eu não sei se essa é a última imagem, se a gente tem mais alguma coisa. Sim, tem eu com o Philippe Starck, né? O Philippe Starck é o cara do design do mundo, ele tem um carisma absurdo, né? E as pessoas ficaram muito enlouquecidas. Eu já tinha feito uma foto com ele aqui no Brasil, a gente já se conhecia. Ele e a mulher dele me reconheceram, eu quase desmaiei. Então, ele é muito querido, muito engraçado, ele faz graça, ele posa para foto, quando ele quer, né? Senão ele sai correndo, ele entra e sai dos lugares numa velocidade, ele e a Yasmine, que é incrível, assim, ele está sempre a milhão e aqui um séquito de pessoas correndo atrás para ver se consegue fazer uma foto, falar com ele, dar um oi. Ele realmente é uma pessoa que é muito, muito bem vista nesse mundo do design e apesar de surgirem outros nomes, tem muita gente muito boa, ele continua sendo um cara que tem uma abrangência também, porque o grande público conhece ele, talvez já tenha usado algum móvel dele, os móveis dele, ele tem interesse em fazer móveis seriados, que as pessoas tenham acesso, inclusive móveis de plástico, que as pessoas têm acesso, podem comprar, porque ele vê valor nessa coisa de, assim como eu já entrevistei vários designers que gostam de que o seu trabalho seja um design industrial, que seja seriado, que vá às lojas que as pessoas têm acesso possam comprar, porque apareceu nos últimos anos muito design autoral, design com 6 peças, por exemplo, como uma obra de arte, né? As peças únicas ou com uma pequena alteração em relação a uma outra, ou aquelas 6 peças com uma série fechada, e há várias posições a respeito disso. Tem designers que gostam disso, outros acham que não é legal, que o legal é transformar o design num produto pop. E eu acho bacana as duas coisas, acho que cada coisa tem o seu espaço, tem o seu lugar. Muito bem, a gente vai ao intervalo comercial e a gente volta para falar com a Tuane Balém e a gente vai repercutir um pouquinho dessas coisas de Milão com todo mundo que vai conversar hoje conosco aqui. Não poderia ser diferente, né? Eu estou com tudo na cabeça. Até já! Eu estou fazendo Watch Party no meu Facebook, tem muita gente assistindo com a gente, Simone Gobi, Celso Quitolina, Mário Marcos, Fernanda Weiner, Sidney Gomes,
Luciane Benfica, Ricardo Sommer, Regina Teitelbaum, Tânia Hidalgo, Antônio Bavaresco Júnior. Gente, é muita gente. Se eu começar a falar o nome de todo mundo, não tem mais programa. Então, para lembrar vocês que eu faço watch party no meu Facebook, meus seguidores podem ver o programa através do meu Facebook ou através do Facebook da nossa RDC TV. Não é? Ali você pode assistir pelo Face, pelo site, pelo YouTube, pelo Twitter. Não tem como não nos encontrar. Muito bem. A gente já falava nos bastidores, eu e Tuane, a respeito dessa questão de Milão deste ano, né, da Gucci Decor ter entrado com marca para casa, né, que antigamente só tinha moda para vestir, e as outras todas que já tinham esse ano aumentaram ainda mais a importância disso. E também o que se viu dentro do salão e tudo, foi uma coisa impressionante, né? O volume eu achei muito bom, achei o salão esse ano em relação ao ano passado, o salão, não estou falando do Fora Salone, eu achei melhor esse ano do que o ano passado. Sim. Achei que tinha algumas coisas que evoluíram juntas e que ano passado estava meio desconectado, assim. E esse é o bacana de ir com frequência, né? Porque Exatamente. A gente consegue logo perceber aquilo que tá melhor, aquilo que tá de diferente e captar o que é realmente tendência. É verdade. Eu acho que esse ano o salão, a Semana de Design, conseguiu captar melhor o zeitgeist, que diz o espírito do tempo, as coisas que estão pipocando no mundo, o que é importante hoje em dia, quais são os problemas, os interesses e como isso se conecta ao design, ao resultado do produto que é entregado para o público consumir, né? Mas a gente quer falar dos teus projetos. Vamos? Sim. A gente tem umas fotos lindas do Marcel Donaducci, da Denise Wichmann também. Assim que for possível, a Amanda vai mostrar para nós, ela e o Chiclé. Ó, já colocamos no ponto. Essa foto é da Denise? Sim, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui e dividir um pouco do trabalho do estúdio. E, enfim, esse projeto é um projeto no apartamento residencial. Ele tem muito, assim, o minimalismo, enfim, do traçado italiano, que é a minha base, né, a minha formação. Sou arquiteta, mas também sou designer de interiores com a formação feita em Milão. E esse trabalho, ele tem que ressaltar isso, ela tem formação feita em Milão, Milão é o assunto da semana, então tem tudo a ver. Foi minha casa, né, pelo tempo que eu morei lá, eu tenho um carinho enorme por essa cidade, acho também isso que me faz ter essa frequência nas feiras. Nas feiras, depois a Linda vai confirmar isso também, que a gente está super conectada com os últimos acontecimentos aqui. E esse projeto, ele é um projeto que ele tem essa pegada do minimalismo, do design italiano, enfim, ele tem a brasilidade que é minha, que eu tento prestigiar o design nacional. E assim, se a gente analisar a paleta de tons, a presença dos verdes naturais, ele tem muito a inspiração escandinava, que é algo que eu acho que traz assim, esse aconchego, e quando eu acho que faz parte do perfil do cliente, eu tento trazer essa essência para o projeto. Então... A gente pode mudar a imagem para a próxima, para a gente ver. Olha, um toque de cor, adoro aquilo. Eu acho assim que isso é importante também, personaliza o espaço, traz vida, né? Esse projeto, ele nasceu, na verdade, a partir da cozinha. A cozinha é o coração desse projeto, a gente pode ver que ela está integrada à sala, né? Então, ali onde tem a chaleira em coral, é o fogão, né, em ilha. E essa mesa em Carrara, que atravessa, né, no sentido longitudinal, o espaço e conversa, né, com esse estar. Então, a família cozinha e usa o espaço de uma forma muito tranquila, assim. Sim, é tudo integrado, isso, né? E ao mesmo fácil, tempo, tudo à mão. Pelos eletrodomésticos estarem todos embutidos, enfim, esses armários da cozinha não ficam tão cara de cozinha. Na sala, isso é uma coisa que o design italiano tem muito. Social, digamos, isso. né? E ela tem muito o conceito europeu de espaço, de cozinha, né? Certo. Aqui a presença do verde, são sempre bem breves, assim, as imagens que a gente seleciona de cada projeto, claro, até para não se estender muito, mas a presença do verde natural, eu acho que ele traz uma energia gostosa para casa. Sempre busco, assim, alguma frase, alguma coisa que possa traduzir o estilo de vida desse cliente. Então, aqui, como é uma coisa, um casal jovem, então descontraído. E aí tem esse dizer todo feito sobre o acrílico. Certo. E essa tela que se apoia sobre esse plano, enfim. Fica muito bacana. Podemos continuar para a gente poder passear por mais projetos. Isso.
E aí, então, só uma última imagem da cozinha mesmo. Sim, pra gente ver o outro ângulo, Isso, o pra outro mostrar lado, como é que a gente chega. que ela tá ali e essa questão da pedra tá super em alta, né? Os elementos naturais é algo que eu sempre Pedra, tento madeira, deixar muito forte o nos verde, projetos. Exato, exato. Tecidos, né? Exato, a materialidade na sua naturalidade, no caso. Sei. A gente estava passando já para um outro projeto. Isso, aí um outro projeto agora comercial, na verdade, é um Tem uma obra de escritório. arte ali. Sim, Brito Velho, né? Um Brito Velho. E esse projeto é um projeto de um escritório. Ele também tem bastante essa essência escandinava. Essa cadeira é a Sorriso? Ela é do Marcelo Ligieri. Sim, a Marcelo Ligieri. Isso mesmo. Isso mesmo, Isso. Design brasileiro. A Então é Smile. bem isso, assim, traz esse traçado mais minimalista, mas também prestigia o design nacional. Acho que é super importante fazer esse Porque mix. dentro do design nacional, depois a Linda pode dizer se a gente está certa ou errada, tem várias vertentes, né? Vários estilos, várias formas de se expressar. Claro, né? claro. E aí nessa recepção tem algo bem curioso, porque o espaço era reduzido, enfim, então tem o branco para trazer essa sensação de mais leveza. E o teto, ele ganha cor, né? Junto com as paredes, isso é uma Sim, grande os tendência. arquitetos descobriram os tetos, né? E os projetos de interiores, acho muito interessante isso, eu gosto. Eu da estive... surpresa do teto, assim, trabalhado, Sim, né? ele cria esse universo, ele ajuda a compor essa atmosfera. Eu estive agora, antes do Salone del Mobile, visitando alguns países escandinavos, né? Para entender um pouco mais da essência. Para vivenciar, né, lá. Isso, visitei uma série de estúdios e para inspirar ainda mais os projetos para os clientes. Muito bom, podemos continuar com as imagens? Então, ali a sala, né, onde é feito pequenas reuniões e o ambiente de trabalho. E aí essa divisão das aquela paredes... cadeira Herman Miller maravilhosa. Isso, aquela é a... Essa é a... Eu sempre pergunto os nomes das cadeiras Herman Miller, porque eu acho que todas são a Cetu, porque é a minha preferida, mas não são, essa aí não é outra. Não é a Mirra. Tá, não tem problema. Daqui a pouco vem. Não vou te colocar numa saia justa aqui. Não, é que são tantos nomes. E agora, ali a cadeira da sala de reuniões também é Marcelo Ligieri. Eu vi, é um outro tom. Isso. Uma proposta diferente, mas é da mesma linha. Da mesma linha dele. Ele é muito interessante, né? Porque ele faz o design criativo da marca, da Doimo, né? Da Doimo, exato. E ele também cria... Meu Deus, ele trabalha 40 horas por dia, eu acho. E aqui a paleta de tons também dá pra gente sentir bem, assim, essa inspiração nórdica, né? Sim. E tem esse tom também... da Pantone do ano, assim, com né? Certeza, que isso tem uma hora que fica no inconsciente da pessoa, né? Em Milão pastel, eles estão muito fortes. Havia uma gama, né, desses tons e isso fica, não adianta a pessoa, acho que no lançar vem, né? E fecha tanto com o design escandinavo. E mais a presença de uma obra de arte, essa é do Juliano Lopes. Ah, certo. Muito interessante. Que ela encaixa, né? Nessa faixa de cor. Vamos seguir. É interessante, agora a gente está num... Apartamento residencial. Numa residência. Que material é esse do piso? É porcelanato no piso. E o mármore, ele é todo em arabescato baiano, o balcão do bar. Pois é. Porque o balcão do bar na foto acaba se fundindo com o piso, né? A gente olha, parece que é esse projeto ele tem muito a essência italiana. A gente viu dois que tinham esse mix entre italiano e escandinavo, e esse é bastante assim a essência italiana do design, né? Esse traçado limpo, minimalista, poucos elementos, né? O toque de cor de forma pontual. Então, o italiano contemporâneo, né? Contemporâneo, exato, exato. Certo. E aí peças do design nacional também, né? As banquetas, as cadeiras. Querido Jader Almeida. Sim. Acho ele super talentoso. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Podemos mudar as imagens para a gente conseguir em 5 minutos mostrar tudo. Essa sala tem pé direito duplo. Aquelas luminárias espetaculares do Guilherme Ventes. Né? Como eu te comentei, prestigio muito o design nacional. Parabéns. Sempre que posto, sempre tentando ficar ligada em quem está surgindo de novo, né? Então, esse estar, ele é um estar para uma família com 2 filhos pequenos. Então, tinha que ter aquela possibilidade de versatilidade no centro, para as crianças poderem brincar, enfim. Então, esse puff eu desenhei com rodas. E a mesa que encaixa nele, ela também sai.
Ai, adoro rodízios e módulos. Isso, e essa mesa ela pode facilmente ir para a lateral, encaixar na outra que está ali embaixo dos pendentes do Venzo. E aí essa sala fica com esse tapetão livre para as crianças brincarem. Ah, então maravilhoso. isso foi uma preocupação Muito bom. que se teve na concepção desse projeto. As flores, eu amo assim, o elemento natural, né, de novo, e eu sempre explico para o cliente que um vaso com flores, ele faz parte do projeto, ele não é que chega depois. As coisas são concebidas já Interessante com a essa vegetação. tua ideia. Eu já A arte, a vegetação, tudo é parte tudo da faz criação. parte. A iluminação, Não a é iluminação, colocou depois ali uma coisa, não. A iluminação, a arte, tudo vem já na concepção Sai do projeto. junto. O Muito cliente bem. entende que isso é parte. E ali ao fundo dessa mesa de jantar tem uma composição de 5 arandelas da linha Outono, do Edu Bortolai, que eu criei elas nesse formato, que estão assim como uma escultura quando elas estão acesas. Sim. E ao mesmo que tempo legal. criam esse apoio pro jantar. Maravilhoso. E ao Podemos- fundo ali dos vasos com a vegetação, né, com as flores e os verdes, a gente tem uma fotografia do Eduardo Carneiro. Ai, do Dudu Carneiro. Um beijo, Dudu, tu é maravilhoso. O Eduardo é muito bom, né? As fotos dele são incríveis, tem Ali vários tipos de... O cliente gostava muito de mar, enfim. Sim. E eu achei que tinha que ser algo assim, mas sem ser aquele mar explícito. E aí, conversando Sei, com ele, a gente teve essa ideia do movimento da água, da onda. Ele tem umas coisas E que fogem fechou com do- as cores que eu estava compondo no projeto. Vamos jantar agora. Sim, Vamos ao restaurante, por favor. Agora vamos Sim, lá. a arquitetura comercial é outra paixão que eu tenho. E se for voltar na gastronomia, mais ainda. É, cozinha japonesa, né? Sim, esse foi o projeto de um Gastronomia. restaurante, cozinha japonesa. Eu acho que ele é super interessante porque ele tem a materialidade muito bem definida e a força dele está aí, né? Então é o mármore, né, branco, as estruturas todas em metal dourado e as luminárias que novamente Que são super importantes no super projeto. importantes, né? nasceram junto com ele, do Se Ingo tirar Maurer. as luminárias, o projeto é outro. É outro. É. As luminárias do Ingo, que são essas redes de pesca com cristais É incrível, né? e criam esse efeito e fazem parte da identidade do projeto. É isso que... São do Ingo Maurer, São. que é um designer Alemão, né? alemão. Que é super importante. Ele tem uma pegada, inclusive, de humor, assim, Exato. muito interessante. E é Lágrima de Pescatore. Lágrima de Lágrima, Eu ia falar olha, agora Cláudio, já. viu? Muito Eu bem. acho linda essa peça dele, é uma peça atemporal, né? Uma obra Maravilhosa, de arte. Eu é. acho que a iluminação ela está muito ligada à arte também. Com certeza. Esse ser ano a gente explorada viu de Lute. forma Olha que linda essa correta. foto. Então, É do Edu, do Marcelo Dona a Dulce. fotografia. E aí tem então os bancos, eles também têm esse mármore que contorna com um filete dourado, assim como as mesas. E esse né? material é um couro, né, dos bancos. É um couro caramelo. Ficou muito interessante. É uma cor que está bem em alta, né? E eu sempre cuido assim para ter os espaços de respiro dos projetos. Então, ao mesmo tempo que eu tenho ali aquela faixa de informação no banco, na parte de cima tá tranquilo, assim, a textura limpa para o olhar ter essa Aquele pausa, descanso, essa tranquilidade. Eu acho que né? isso é importante, esse ritmo na composição. Certo. Né? Aí tem uma outra imagem que mostra bastante isso, Certo. esse equilíbrio, né? Eu acho que esse é o último projeto que nós temos. A imagem anterior eu acho que estava com o verde, que é a relação da externo, rua, né? isso. Tu trouxeste o verde para dentro do espaço. Exato, Ficou muito porque tem uma bonito. parede de verde à entrada à esquerda, e aí como eu tinha esse plano verde na rua, eu achei que fazia bem o equilíbrio. Agora é uma foto noturna mostrando o efeito, né? E da de luminotécnica. Novo, exato. Muito legal, muito A luz bacana. é a alma, né? A luz pode matar um projeto Ou fazer ele nascer, exato. É verdade. Ai, muito obrigada. Fica aqui. Querida. Ninguém sai deste sofá. A gente vai ao intervalo comercial e a gente volta para falar com a Linda sobre design. E a gente tem outros assuntos ainda. Não pensa que terminou, não. Vai lá tomar uma aguinha e volta. Eu estou aqui com o meu tablet. Se quiser mandar um WhatsApp, fazer algum comentário, pode mandar. Ou pode comentar no Facebook da RDC TV, que vai aparecer ali na tela. Ou até no meu... na minha Watch Party, que eu leio para vocês, tá bom? Até já! Os queridos que me substituíram aqui neste cenário durante as minhas semanas de ausência,
E esteve o Paulo Leônidas, que está nos assistindo através da minha Watch Party. Beijo, Paulo. Através dele eu quero agradecer a todo mundo que me substituiu. Sei que foram várias pessoas. Muito obrigada. Fico muito feliz que vocês tenham compartilhado desse lugar que eu amo tanto. Muito bem. Nós estávamos conversando sobre a questão de sair até o arranjo de flores no projeto, e César Prestes mandou uma mensagem. Parabéns à arte integrada desde o início do projeto. Sou suspeita... Opa, não vou ler. Ele está me elogiando. César Prestes, estou com vergonha, não vou ler. Então, ele disse que... Eu estou lembrando os retratos da Tarsila do Amaral, que está em exposição no MASP. Será que são os brincos? Cabelo preso, não sei. Eu ia soltar o cabelo e ele não deixou, acho que é por isso. Ele devia estar lembrando da Tarsila do Amaral. Que danadinho, muito bem. Agora eu vou falar com a Linda. A Linda Martins é designer, ela tem curso de design de produto, de design de interiores, ela é premiadíssima, ela já fez ambiente na Casa Cor Florianópolis, morava na China, tem escritório em Itapema e está morando em Porto Alegre. Jesus! É, tipo uma vida meio nômade, assim. Tu és uma pessoa nômade, né? Sou. Podia fazer um produto para Louis Vuitton lá em Milão, objeto nomade, que são os objetos nômades. Mas eu acho que isso é uma das coisas que me ajudam muito, assim, porque você tem um acervo visual incrível, assim, com tanta viagem. O teu repertório Sim, tu nem sabe o que tu tens, né? Eu tinha que trabalhar com criação mesmo, não tinha jeito. Porque vai educando o olhar, né, Sim. Linda? Tu nem sabe o que tu tá agregando, assim. A gente tem algumas fotos dela, inclusive com pessoas, quando ela ganhou o prêmio da Deca e tudo. Eu acho importante mostrar para a gente ter uma noção de quem é ela, né? Quando for possível, a gente pode mostrar as imagens, que aí a Linda vai nos contando a sua história através das imagens, olha só. Esse foi um evento da Deca, eles têm um concurso anual, chama Estudos de um Banheiro, e eu ganhei o primeiro lugar na categoria Design de Interiores com um banheiro sustentável que eu fiz. Isso foi em que ano e onde? 2016, em São Paulo mesmo. Em São Paulo mesmo. Uhum. Muito bem, podemos mudar a imagem. Vamos para a próxima. Vamos ver o que a gente tem mais para mostrar. Tem inclusive uma cadeira premiada, maravilhosa. Olha o quarto de bebê. Esse é o quartinho de bebê que a gente fez, chama Quarto de Alice. Eu tenho um escritório de interiores, né, em Itapema, e tenho um escritório também de design de produto. Esse foi com o nosso escritório de interiores, foi na Casa Cor. Eu trouxe mais fotos das mostras, né? Então, Sim. esse é o da Casa Cor, Balneário Camboriú. É um quarto escandinavo. De que ano foi esse quarto? 2017. Eu lembro dele, eu estava tentando, eu só não lembrava o ano. Eu tenho acompanhado as mostras de lá também. Nem sempre eu consigo na abertura, mas eu sempre vou. Pode mudar a imagem. Vamos passeando aí pelos projetos de interiores, é o mesmo quartinho, né? Com um outro ângulo, um tapete importante também. Os tapetes vêm cada vez mais importantes, né? Essa é a suíte do casal urbano, é na mesma mostra, no mesmo ano. A gente trouxe essa pegada mais cimento, uma coisa bem urbana mesmo. É como um refúgio para um casal que trabalha, né, muito no dia a dia, e quando chega à noite ele quer ter um espaço aconchegante. Ali no canto tem uma biblioteca que a gente fechou na sacada, e com uma poltrona jangada. Né, aquela poltrona linda, eu lembro de lá. E essa questão de apoiar o espelho no chão, a obra de arte, fica tão interessante, né? Dá um ar mais descontraído. Imagina aquele quadro, aquele espelho na parede, seria diferente, né, o resultado. Porque a gente conquista um pouco mais de profundidade, né? Quando você coloca ele no chão, você não vê muito limite. Sim, então você tem bastante profundidade de ambiente, né? exatamente. Integra tudo, muito bacana. Podemos mudar a imagem. Esse espaço, eu lembro tão bem dele, achei tão lindo. Essa cozinha, ela ganhou vários prêmios, é a nossa cozinha dinamarquesa, que a gente chama. O meu escritório, ele trabalha muito essa coisa do escandinavo, do rig, né, que é mais do que um estilo de vida, na verdade, não é muito estilo de decoração. Então, a gente traz todas as ideias do rig para dentro do ambiente, essa coisa da vivência. Aí, a cozinha, ela vem como um centro de convivência da família, né? Ela já não é mais a cozinha para você cozinhar o alimento. Ela é um centro de convivência. Então, ali você tem equipamentos para cozinhar, né? Sim, mas é uma área hoje em dia que todo mundo convive ali, né? Os filhos estão brincando, você está fazendo jantar, o marido está
passando. Sim. Então, é bem com essas Agora, eu não coisas. sei o que tu achas a respeito, mas a questão dos equipamentos, assim, cooktop, né, fogão de mesa, equipamentos mais leves, embutidos e tal, facilitaram bastante esse tipo de projeto, né? Facilitaram demais, porque você consegue esconder. A gente tem um pouco de dificuldade, né, quando a gente vai projetar e a gente precisa adaptar de uma forma que o inox não fique tão... Porque o inox é o que a gente tem de melhor, assim, ou até os tingidos, o que a gente tem de melhor para, tipo, dar uma escondida dentro do projeto, né? Não dá quando a gente faz um painel limpo, aí você vai e coloca um eletro de inox, ele dá uma quebrada naquela tua proposta escandinava, né? Sim. E aí você vem com um embutido. Não é, Tuane? Aí É exatamente isso que a gente consegue embutir e dá tudo certo. Exato. E esse piso ficou tão lindo, as luminárias, pendentes, essa aí do Guilherme paginação Ventes também. Eu achei muito interessante o resultado, ficou leve, aquele verde lá no fundo, ficou muito bom. A vista era maravilhosa também, né, dessa mostra. Era uma vista para montanha, assim, então ficou muito dentro da nossa proposta. Eu já tinha um fundo pronto, o cenário. Sim. Podemos mudar a imagem para a próxima? Agora a gente tem mais o branco, né? Na cozinha anterior tinha o escuro e o claro juntos, né? Agora está um pouco mais monocromático, mas o teto... Essa é a Casa Areia, está é o restaurante da mostra de Florianópolis do ano passado. Sim. Como a nossa cozinha ela ganhou vários prêmios, aí eles nos chamaram para fazer esse restaurante, que era o restaurante da mostra. E aí a gente trouxe uma proposta, era Casa Areia mesmo, né? Era um restaurante pé na areia, essa parte era a parte de dentro, a parte de fora era toda pé na areia. Então, a gente fez também toda a integração, a estrutura foi toda feita com esquadrias altas, vidro. Lá no fundo tem, não dá para ver muito bem, mas lá tem um muxarabi, todo rendado, todo muito bonito. focado na cultura açoriana, que é a cultura de Florianópolis. De Floripa, né? E nesse ambiente ocorreu a entrega dos prêmios, da mostra e tal. Exatamente. Eu sei porque eu sou jurada, então, olha que legal. então eu participei no evento nesse espaço. E o César trabalhou lá também, com os arquitetos na questão da arte e tudo. A gente teve... a gente usou bastante teu espaço lá, viu? Que Quero bom. te dizer que... Então você veio de pertinho. Vi de perto. Os lustres foram um sucesso. Lindos, a gente desenterrou esses lustres aqui do Rio Grande do Sul, pra você ter uma ideia. Ah, é? Chama Tribus Design, ele é feito de acetato e ele forma uma flor de lótus. E aí quando você coloca todas juntas, elas dão um efeito tão maravilhoso, assim, dessa coisa meio misteriosa do acetato, que ele transcende a luz, né? E ele meio que faz um efeito difusor de iluminação. E ficou muito legal. Lindo, né? A palha do teto também, ela foi uma coisa bem para trazer a rusticidade para dentro do ambiente. E também era uma coisa da cultura açoriana, que as mulheres, né, de Florianópolis, elas sentavam sobre as esteiras de palha e ficavam ali bordando as suas rendas e tal. Então acabou que se encaixou super bem. Muito interessante. Vamos passar para as imagens seguintes, que a gente tem várias imagens. Agora ela tá dando um pequeno show, uma voltinha, assim, não é? Um desfile rápido. Essa é a foto do ano passado. Eu ganhei um prêmio Way Design Award em Como, na Itália, com uma cadeira que eu desenhei. Foi a primeira peça que eu desenhei e produzi. Foi premiada. A Lady Chair. A primeira peça foi premiada. Minha primeira Parabéns. peça. Olha só. Eu estava um pouco na dúvida, porque a gente sempre tem um pouco de insegurança quando a gente vai começar uma nova carreira, né? Eu trabalho há 9 anos como design de interiores. E aí, como design de produto, não é essa eu tinha... peça que a gente está vendo. Não, essa é desse ano. Essa é desse ano. Essa é desse ano. É uma meio rosada, assim, Isso. né? Um rosé, assim. Essa é a latada. Essa é a mais atual. Essa aí. Essa é a Lady Chair. Quando a gente desenha produto, a gente sempre vai por várias vertentes, né? Uma delas é o conceito. A gente precisa ter um conceito na peça, para ela ser uma peça mais aceita, para ela ter um sentido, né? O segundo, a gente vai muito por tendência. Então, quando eu a desenhei, eu fui pela cor, que era uma tendência, esse rosa milenial, ele era tendência na época. E eu fiz ela inspirada na mulher. Então, a gente vê uma silhueta mais alongada, o lacinho, os pezinhos que os quadris, simulam, né? O salto alto, o quadril mais curvadinho. Então, eu fiz assim, em homenagem à mulher, colocando essa coisa do empoderamento mesmo. É um momento nosso, muito nosso, né? Muito importante, né? Até no mercado de trabalho também. Tem os fundos da cadeira também, uma imagem, né? Que é o... Que eu acho interessante mostrar, se a gente tiver essa foto. Dela. Acho que a gente tem uma outra imagem.
Bom, se a gente tiver mais imagem de produto, a gente pode ir mostrando, pode seguir. Esse cabideiro, né? Tu fizeste para ti, foi isso? Fiz para mim e foi um sucesso. Porque tem muitas bolsas que você não consegue deixar no armário, né? Por mais que você tenha um armário de bolsa, tem bolsas que precisam ficar penduradas. E eu estava com maior dificuldade de fazer de ter uma peça. Aí eu falei, por que eu não vou desenhar uma peça para mim diferente, né? E o meu filho, eu tenho um casal, o meu menino, eu chamo ele de Gatito. Aí eu falei, gente, eu fico chamando ele, ô Gatito, Gatito, vem aqui. E aí eu pensei, por que não um gato, né? Um gato. Sim. E ficou o Gatito. E a Lady, a cadeira, aquela com que tu foste premiada... inspirada na minha filha. Pois é, então foi uma peça para cada um. Foi para compensar, tadinha. Bom, depois do Gatito a gente tem mais algumas imagens, vamos ver. E aí foi um sucesso essa peça, porque toda mulherada precisa de um cabideiro. Sim, é uma peça muito prática, né? Esse é um bar. É um móvel de bar, que é outro móvel que está super em alta, porque é prático, né? Eu quis fazer uma coisa limpa, explorando essas linhas ortogonais e com uma madeira bem detalhada. Essa é uma madeira maciça, toda escovada. Então ele é um móvel assim bem imponente quando você vê ele pessoalmente. Ele é um móvel pesadão também, você não consegue. E é interessante porque tem partes pesadas, parte leve no mesmo móvel, né? Exato. Esse contraponto legal. Eu sempre trabalho, porque eu falo que eu sou uma mulher que desenho para mulher. Então, como nós não temos no mercado linhas que pensem na gente, desde a Lady eu faço sempre pensando, você vai ver todos os meus móveis, são móveis que pensam na mulher. Esse é um bar feminino conceitual, uma linha que eu estou desenvolvendo com uma marca de móveis de Belo Horizonte, chama Ona Móveis. E é uma linha de móveis inspirada no mundo das sereias. E é lúdico, né? Totalmente, totalmente lúdico, assim. Mas tem o seu charme, né? Tipo, com certeza. Tem um tom dourado. Isso, a gente pode... Essa é uma penteadeira super escandinava, certo. Também bem limpa. A gente tem mais algumas imagens, eu acho, mais umas duas, não? Já foram todas, acho que essa é a última, então. Eu achei interessante que tu começaste uma derivação, né, de interiores, foi para móveis, né? E lá pelas tantas isso vai crescendo, porque tu não tem muito controle, né, de o que vai crescer mais do que a outra atividade. Assim, atualmente eu estou trabalhando com as duas coisas, mas muito mais com móveis. Né? Porque eu trabalhei, como eu te falei, 9 anos com interiores. E aí, de repente, eu fiz uma cadeira que deu certo, e aí ela já está em várias lojas no Brasil, e eu falei, nossa, então, peraí, né? Eu gosto demais do que eu faço, eu acho que produto é uma coisa que me faz trabalhar muito mais a criação, porque eu independo diretamente de um briefing. Você não precisa, eu posso estar criando, eu não preciso ter um cliente, né? Sim, então, sim. eu crio o tempo todo, né? Quando vem um insight, a gente vai lá e desenha. E aí acabou que foram surgindo por conta do prêmio, foram surgindo convites e agora eu estou sempre fazendo alguma coisa. Que ótimo! E eu observo que nas suas peças de design tem um detalhamento bastante grande, mesmo que a peça seja limpa, tem detalhamento. Tem. Isso é uma tendência esse ano em Milão, né, Tuane? As coisas têm muito detalhe. Quando eu falei nas costas da cadeira, ela tem um laço. Tem um laço atrás, dourado, se eu não me engano, isso. né? Então tem um detalhe sutil, né? Sutil, e o móvel funciona de qualquer lado, né? Ele pode ser mostrado de qualquer maneira que ele vai funcionar super bem. Parabéns pela essa incursão pelo design, o bichinho te picou agora. Agora Milão acabou. que espere, é linda. Agora na próxima etapa, uma exposição, quem sabe, né? Junto com seus parceiros, com a gente trabalha geralmente focando nisso mesmo, né? Porque o mercado, na realidade, hoje em dia, você é reconhecido mesmo quando você consegue entrar no mercado de Milão. E tu já tem uma trajetória de vida no mundo, então para ti é mais tranquilo. Tu vais ficar aí, a gente vai no intervalo comercial, já voltamos, porque o Cláudio Lendecker tem um papo sério para falar aqui comigo. Até já. Eu queria mandar um beijo para a Josiane França, querida, que está nos assistindo, diz que adora a sereia, adorou a ideia dos teus móveis. Muito bem, um beijo para ti, Josi. A gente vai falar agora com o Cláudio Lendecker a respeito dessa questão do incêndio que ocorreu na igreja Notre Dame, lá em Paris, que incendiou a parte, digamos, central, né, o miolo, onde tinha a torre mais elevada, com a cruz em cima.
Para mim, assim, quando eu olhava a igreja, eu via aquela parte da frente, que me faltava alguma coisa naqueles 2 pilares lá, não sei, posso estar falando uma grande bobagem. Aí a torre ficava no meio e aquelas mãos, aqueles braços para trás, assim, da igreja, eu achava incríveis. Aquilo mais ou menos foi preservado, mas o miolo, onde está a torre mais elevada, foi a parte que queimou. Muita coisa foi preservada e aí outro dia ele me manda um vídeo, que pode passar o vídeo agora, que mostra que os vitrais foram preservados. Eu achei que os vitrais tinham estourado todos, que tinha sido a primeira coisa que estragou, porque os vitrais, obviamente, são, né, material delicado, vidro. Vou congelar essa imagem aqui, ó. Olha só a rosácea. A rosácea. E lá em cima, a rosácea foi salva, né? Uma coisa impressionante. Assim, o que foi o incêndio, como essas igrejas elas são constituídas grande parte de madeira, então o teto inteiro ele era carvalho, né? Toda a estrutura era madeira. Ali só que a parte foi... restaurada que entrou, começa a entrar cimento nas coisas, né? E a estrutura da igreja é pedra, né? Sim. E o telhado inteiro era madeira. Sim. Então eles estavam com uma execução de restauro na torre maior, aquela torre central, que é a seta, que eles chamam, né? Ali que foi o centro do incêndio. Do incêndio, que e foi terça-feira, segunda, né? Foi agora essa semana. E semana passada, né? Faz uma semana agora. Faz uma semana. Exatamente. O incêndio ele centralizou em cima, então foi o que salvou os vitrais, porque se fosse embaixo, o próprio calor ia fazer com que os vidros estourassem. Pois então, em cima ali houve uma liberação de calor, então que o vidro, mais ou menos por uma fusão, ele vai de 700 graus em diante, né? Até 1000 graus. 1000 graus ele começa a se fundir. Sim. E como esses vidros são muito antigos, né, são vitrais que foram constituídos de misturas de vários pigmentos naturais, ácidos, né, carbonatos. Então isso fez com que ele tivesse uma resistência maior, né? O que se salvou ali são 3 rosáceas, né? Aquela das torres de entrada são a faixa oeste, é a rosácea que tem 9,60 metros de diâmetro. E depois a face norte e a face sul. O que apareceu nesse vídeo foi a face sul, que é a maior, né? Ela tem 12,90 metros. 12,90 metros. Essa aí, elas foram, na verdade, a oeste e a norte, elas foram concluídas em 1225. E a sul foi em 1260. A sul ela teve uma característica que em 1830 houve um incêndio, ela foi totalmente destruída, então ela foi refeita. Então é a mais recente das 3, né? Mas é a mais importante pelo tamanho, pela dimensão dela, né? Sim. Em questão assim de preservação desses vidros, não há ainda uma conclusão definida se todos esses vidros serão salvos. Houve muitos pequenos trincos, né? Então eles não sabem exatamente como irão proceder. Ela é circundada também por janelas, né? Tanto na parte de cima, algumas janelas ali houve realmente perda, né? de vidro, mas o mais importante eram as 3 rosáceas. Sim. Que é o mais antigo, né? São 700 anos. Que dá uma identidade, né? Para o uma espaço, identidade. A gente entra e olha aquela luz passando. Em qualquer fotografia que se vê da Notre Dame, tanto os 3 ângulos assim, são os vitrais, né? E eu acho assim, uma tragédia, ela é triste, mas por outro lado ela traz uma consciência de preservação, principalmente para nós aqui no Brasil, que tivemos uma perda grande, como tu comentaste no início, né? No museu. E eu acho que é necessário ter uma consciência maior em cima desse patrimônio, né? Nós temos assim um patrimônio muito grande, histórico. Aqui no sul nós temos várias igrejas, tem a nossa catedral também, que ela é antiga, ela precisa de restauro. Salvador também, que é uma capital assim constituída. Sim, Minas Gerais, Minas Gerais, Preto, então o nosso patrimônio histórico é muito grande, né? Deveria, se fosse o ideal, né, seria fazer um levantamento de tudo e ir aos poucos. Eu vi no Fantástico ontem uma moça, uma arquiteta que trabalha com patrimônio numa igreja no interior da França. Sim. Não me lembro se era Cissan,
qual era o nome da localidade, que mostrando, né, o trabalho que eles fazem lá e como é que é e tudo. E é uma brasileira que está trabalhando com patrimônio na França, que sabe tudo do assunto. Sim. E, se eu entendi bem, abriu-se um concurso, né, para o restauro da O que há um questionamento assim na Europa, que grande parte desse material ele é impossível de se conseguir. Por exemplo, Carvalho, foram não sei quantos hectares na época para se fazer aquele telhado. Tu vê. Hoje em dia é impossível, não tem mais essa madeira e até, então, ou se utilizaria uma outra madeira, no caso desse telhado, né? E a ideia deles é que se faça uma torre estilizada, uma torre diferente. Essa é uma alternativa, né? É uma alternativa, justamente para evitar o uso do material original, que era o carvalho, né? O que tu achas, hein? Eu acho que eu como restaurador, assim, claro, a minha visão é constituir a peça como ela realmente era, né? Eu não admito, assim, mudar, alterar, pintar. Então, se é preciso esculpir, vá se esculpir. Então, por esse motivo, houve essas doações milionárias, né? Muitas pessoas não entendem isso, entendem, 400 milhões de euros. Só que a estrutura de profissionais para fazer um restauro desse porte é desde entalhadores, são vários entalhadores. Sim, o tempo que leva isso, né? Pega esses vitrais, por exemplo, a grande parte deles são turquesa para violeta. É uma nuance de degradê e aquilo só era ele era feito quimicamente. Então, hoje em dia se pinta o vidro na superfície. Na época ele era fundido, o fusing era na cor exata do vitral. Gente. Então, e as pinturas de rostos, de faces, eles eram com ácidos, né? Ele era acidado e depois era queimado em forno. E tudo isso tem uma temperatura exata, tem uma química exata, tem equipamento, né? Deve ser feito em partes, né? Tudo em partes, né? O presidente até da França, ele colocou uma meta de 5 anos, né? Você achei tão pouco. A gente que trabalha com arte, com restauro, é impossível, né? Tomara que consigam, né? De repente fazer um mutirão, um milagre, assim, com vários restauradores. O que há uma falta, até eu comentei na última participação do teu programa, assim, há uma falta de restauradores, não só no mundo inteiro, aqui no Brasil nem se fala, mas na Europa também não é fácil encontrar. Tanto é que essa brasileira trabalha lá, então lá mesmo houve uma lacuna, um vácuo assim, de que essas receitas, por exemplo, de vidro, como é que ele é feito, ele se perdeu, né? Então essa técnica antiga assim já não se utiliza mais. O vidro, para ter aqueles pigmentos que tinham a cor ali, ele era trabalhado com ácido, com vapores. Muitos artesãos morriam nesse processo. Eu ia dizer, isso né? a própria pintura, né? Enquanto artista teve problema de saúde e acabou falecendo por inalar aquilo. Isso. Então, hoje em dia já não se admite mais isso. Hoje não se admite mais. Em nome de chegar num tom ideal, né? Então, o que se questiona também, que falaram assim, que a perda vai ser irreparável nesses vitrais, né? Eu acho que para te constituir realmente usando a mesma técnica antiga é algo impossível, né? Justamente por isso, pelos vapores, pelo perigo que se tem de manusear. Teria que se ver o que hoje em dia se faz que é possível aplicar, né? Exato, que talvez não teria a mesma durabilidade de 700 anos, mas pelo menos por um período seria salvo, né? Enfim, acho que tudo na vida se faz do melhor jeito possível, né? Até uma situação dessa aqui. Mas eu acho assim, olhando as imagens, né, as fotos, nem eles têm uma conclusão exata, né? Assim, do que tem que ser feito atualmente, eles só estão assim ainda reparando, acho que somando mais ou menos o que foi perdido, né? E até entendendo qual foi a causa, né? Porque acho que é importante saber o que leva a uma situação dessa. Gente, eu estou encantada com o assunto, a gente podia agora começar os três a falar desse assunto, porque é muito interessante, né? Acho que a questão do patrimônio, da arquitetura, tudo isso interessa para todos nós, né? Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, quero que todos voltem, porque eu gostei muito, de verdade. A gente vai ter que se despedir,
delícia. A gente volta amanhã. Agora vocês ficam com o Le Folk TV, com os queridos Diego e Vera. E eu volto amanhã com vocês e com novos convidados, com assuntos maravilhosos que nem os de hoje. Muito obrigada pela sua audiência, pelas redes sociais, pela RDC TV, canais 24, 524 da NET. Beijo, até amanhã.